Será que ainda vale a pena investir em fundos imobiliários apesar desse contexto global bastante complicado a respeito do coronavírus? Bom, fica até o final desse vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema e se traz possíveis impactos para a sua carteira de fundos imobiliários. Olá a todos, bom, estamos começando aqui mais um vídeo para falar um pouquinho sobre a nossa carteira de fundos imobiliários para o mês de março. E comigo aqui, como de costume, Gabriel Machado, como vai? Fala aí, Glauco, beleza? Tudo bem, tranquilo. Bom em não parte, tão bom né? Assim, né? A gente está vendo aqui o mês de fevereiro atingindo, de certa forma, os fundos imobiliários novamente, né? Essa classe de ativos, de certa forma, por muitos meses seguidos ali, teve desempenhos positivos e fevereiro e janeiro, de certa forma, de 2020 não acabaram ajudando. A gente está falando aqui, a gente está gravando no último dia útil, né? De fevereiro. E aproximadamente o índice está caindo em IFIX aproximadamente 4%. Então, mais ou menos a mesma queda que teve em janeiro, né? Exatamente. Bom, vamos falar um pouquinho o que é o nosso cenário para a classe de ativos, especificamente, e também um apanhado geral, acho que principalmente coronavírus. Acho que a primeira observação aqui, apesar de a gente estar falando de uma queda de 4%, que é razoavelmente até elevada para histórico, para volatilidade de fundos imobiliários, você deve estar pelo menos ali um pouco mais amparado, que é você investidor de fundos imobiliários. O Ibovespa isoladamente teve uma queda de aproximadamente 11%, também a gente ainda está aqui dependendo do fechamento, né, do último dia, mas dá para ver que tem uma diferença bastante grande entre as classes de ativos. Então, aí um ponto, de certa forma, positivo para a classe de fundos imobiliários na sua essência. Bom, a primeira observação aqui, talvez, coronavírus. O que temos para falar de coronavírus? Realmente acho que o coronavírus pegou ali o mercado meio de surpresa, né? Apesar dele tá em pauta já há bastante tempo, desde o começo desse ano, né? Acho que o número de casos fora da China começou a assustar um pouco, né? A gente já tem até um caso confirmado aqui no Brasil e mais de 130 casos suspeitos. Ali a Coreia do Sul já tem mais de 2.000 casos, a Itália mais de 600 casos. Então, assim, ele começa a se mostrar cada vez mais um sinal de pandemia, né? E não só localizado ali na China. Apesar de ainda ser um pouco cedo, porque, enfim, se a gente for pegar o número total de casos, a China ainda concentra mais de 78 mil casos, né? Então, ainda é um número muito maior do que outros países. Né? E acho que até vale destacar o mercado como um todo, ficou bastante apreensivo, porque é de esperar aqui que esses novos países que foram infectados, até como exemplo o Brasil, a gente deve ali apresentar nos próximos dias um crescimento no número de infectados pelo coronavírus. Né? Então, isso traz um grande nível de incerteza a nível mundial para os agentes econômicos que ficam, de certa forma, sem tomar uma decisão ali de investimento. Né? Com o aumento da incerteza, as pessoas demandam um maior retorno, né? Dado o risco crescente. Então, essa é a observação. Outro ponto aqui vale destacar, talvez, a respeito do coronavírus, é a respeito dessa relação comercial que a gente tem a nível mundial hoje, a nível globalizado. Então, a princípio que era um foco, basicamente, na China, foi se espalhando a nível global, mas também destacando até, por exemplo, essa relação de produção industrial. Por exemplo, hoje a gente já vê aqui alguns relatos, por incrível que pareça, no Brasil, de que alguns fabricantes isolados, né, obviamente, acabaram ficando sem ali os equipamentos e matérias-primas que são ali importados da China. Principalmente, né? Então, mostra ali que, de fato, essa parada que teve em empresas chinesas, também no Japão, Coreia do Sul, vem sendo forçadas, isso pode trazer um certo desalento, desaceleração para a economia como um todo. Bom, acho que o que os investidores vão mais olhar agora é principalmente essa questão de paralisações, né? Fábricas, e isso tudo pode impactar diretamente no PIB. Então, ali as principais, a economia da China com certeza vai ter um impacto grande ali no PIB do primeiro trimestre, né? Então, isso com certeza vai acarretar ali em queda de PIB em vários outros países, né? Então, acho que o primeiro trimestre para a economia global vai ser um trimestre negativo, né? Com certeza. A única observação aqui, pelo menos boa, é que em grande parte desse cenário de desaceleração, de certa forma já está precificado hoje nos ativos, né, a nível mundial. Então, acho que tende ali, de uma maneira, já
ficar com o consenso do mercado que deve ter uma piora significativa. Outra observação, desculpa te interromper, é que acho que o ajuste que a gente está tendo é, de certa forma, um ajuste rápido, tá? Se você for olhar em uma semana, só como exemplo, o nosso índice caiu quase 12%, né? Estou falando Ibovespa aqui no caso. Então, pode ser que venha a cair mais os ativos, renda variável, até como exemplo nesse contexto também, fundos imobiliários, mas acho que, de certa forma, é um ajuste mais pontual e tende a ser mais rápido na sua essência. Você ia falar alguma coisa? Eu acho que a título de comparação, pelo menos assim na greve dos caminhoneiros, a gente chegou a cair ali do topo à mínima 22%, né? Se a gente pegar agora essa correção, do topo à mínima, pelo menos até agora, a gente chegou a cair 16%. Então, teoricamente, ainda está dentro ali do esperado, com correções um pouco mais fortes, né? Talvez até a gente veja em março um mês com uma correção ali um pouco maior, mas provavelmente chegando ali mais ou menos no que deve ser a correção máxima que a gente vai chegar, né? Claro que a depender da escalada, do cenário internacional, tudo isso vai ser levado em conta, mas se a gente seguir ali mais ou menos a nossa tendência desde ali do começo desse bull market, né? Provavelmente a gente deve ter uma queda por volta de 20%, 22%. Eu esperaria mais ou menos isso, né? Legal. Outras considerações talvez com efeito mitigador. Dependendo da situação, se aumentar a pressão a nível internacional, os ativos como todos caírem mais, talvez ali, não seja ali talvez de estranhar, que a gente tenha incentivos, estímulos via, talvez, primeiro passo, política monetária a nível global, por exemplo, como o Fed, cortando a taxa de juros, e talvez até uma situação até piora significativa como política fiscal. E também a gente está falando uma série de notícias nos últimos dias bastante negativas, mas quem sabe a gente tem uma notícia positiva, talvez uma taxa de propagação menor, né? Vale destacar que isso deve ser um grande driver. E também uma outra questão como uma cura, uma vacina, enfim, né? uma vacina que venha enfrentar esse vírus como um todo. Mas isso, de certa forma, enfim, a gente não tem aqui nenhuma bola de cristal para falar na nossa essência. Bom, isso fazendo um grande apanhado sobre coronavírus. E agora, fundos imobiliários, será que deve afetar? A gente conversou aqui, a gente acha que talvez tem uma pressão ali, uma falta de incentivo para potenciais compradores para esses ativos, mas na essência, o lado real, por exemplo, os ativos, os bens imobiliários como um todo, a gente não vê assim um impacto direto, tá? Vale destacar que acho que é muito mais importante falar sensibilidade da taxa de juros interna, que está no patamar muito baixo, 4,25. Então... E eventualmente, assim, falando, a gente está com um cenário de inflação muito baixo ainda, saiu o IPCA de janeiro, a expectativa era 0,35, veio 0,21, então muito mais baixo, foi um dos janeiros mais baixos desde o início do Plano Real. A gente tem possivelmente ali os Estados Unidos baixando taxa de juros lá fora, depois do começo dessa crise aí do coronavírus, as expectativas de queda aumentaram. Então, assim, não seria até tanta surpresa se o Banco Central eventualmente cortasse mais 0,25 na próxima reunião, né? Assim, seria uma possibilidade ali, um benefício na margem ali para ativos como fundos imobiliários. Mas, de certa forma, a gente acha que, assim, independente de acontecer esse cenário, acho que fundos imobiliários como um todo, acho que, de certa forma, é um dos ativos que tende aí a ajudar o portfólio na média dos investidores. Então, ativos imobiliários tem uma volatilidade muito menor, a gente viu isso no mês de fevereiro, mais uma amostra. E também até a volatilidade do fluxo também é muito baixo. Então, impactos como, exemplo, quebra de contrato, aluguéis caindo de uma maneira sistêmica, isso daí o fluxo de dividendo ele vai se manter igual. Assim, teoricamente, você só estaria comprando com um yield melhor, né? Então, se novas quedas virem, mas a expectativa de fluxo ali dos aluguéis, das locações seguem estáveis, né? Você está ganhando mais no final, né? Então, exatamente. Essa é a ideia ali de aproveitar talvez essa oportunidade também, né? Pode ter até oportunidades ali para quem quer comprar para um período mais longo. Bom, falando especificamente no contexto micro, as nossas carteiras, tanto na carteira renda
e ganho de capital, a gente optou por esse mês em fazer nenhuma alteração, tá? Manter tudo constante, os mesmos ativos referente ao mês de fevereiro. Até com um exemplo, porque acho que qual que seria o suporte? Se você, que nem a gente falou aqui, já falou várias vezes, o IFIX caiu aproximadamente 4%. Se você for ver no agregado das nossas carteiras, óbvio que a gente ainda não tem os números fechados, mas a gente teve uma sensibilidade ali, um resultado bem melhor, né? A gente está olhando ali uma queda de aproximadamente 2,2% nas duas carteiras aproximadamente. Então, acho que a nossa seleção de ativos vem performando razoavelmente bem, não é só agora, em fevereiro, mas também em janeiro também a gente teve um desempenho melhor que o próprio IFIX. E acho que assim, os ativos que estão na nossa carteira, a gente acha que não alterou nenhuma condição estrutural deles, então a gente prefere ali manter os ativos ali inalterados. Algum complemento? Acho que a nossa carteira acho que está com um viés bem conservador, assim, acho que tem ativos ali muito bem localizados, que, enfim, eu não vejo nenhum problema em questão de fluxo de pagamentos, quebra de contratos, então eu acho que a gente está posicionado bem tranquilamente ali para enfrentar talvez mais uma queda no mês que vem, eventualmente se acontecer, mas também em um cenário positivo aí, né? Certo. Bom, acho que é isso. Muito obrigado a todos. Lembrando, chamando a atenção aqui, se você quiser olhar no detalhe o nosso documento, então é só entrar na parte logada do nosso site da Necton e lá você, como cliente, vai poder ver o nosso material na íntegra. Muito obrigado a todos. Ótimo mês. Até mais. Tchau. Até mais.